Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos com o livro O Apocalipse, o módulo 9, a Igreja cruzando os séculos. Esta eu creio que é a parte 21. Miki, seja bem-vinda. Nós estamos no Apocalipse na parte em que é dado o vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Lembra que Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda maiores? Uma das razões pelas quais nós podemos fazer obras maiores do que Jesus é porque nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo está derramado. Quando Jesus esteve entre nós no seu ministério terreno, ele dizia quanto ele ansiava pela hora da sua morte, porque era a única maneira de poder compartilhar do Espírito Santo. Por isso que havia uma certa restrição para com o impacto que Jesus causava no seu ministério terreno. Hoje, depois que o Espírito Santo foi derramado, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Agora note uma coisa. A igreja de Tiatira é uma igreja que, do ponto de vista histórico, ela está do ano 538 a 1492. A igreja institucional, ela se tornou um poder dominante na terra. Esta igreja institucional se tornou um Estado. Ela também, por ser um Estado, ela tinha um braço militar, e aí temos as cruzadas. Ela tinha poder sobre sobre o seu povo. Daí vinha as inquisições, perseguições contra aqueles que estavam contrário àquela hierarquia religiosa rígida e muitas vezes corrompida. E nesta condição, Jesus vem com uma promessa àquele que guarda suas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Entendam uma coisa. Nós somos bem-aventurados porque a nós nos é dado o reino dos céus. Nós vamos herdar a terra. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. E aqui nós temos que fazer sempre uma escolha. Ou nós mantemos a nossa integridade em testemunho, integridade ética, integridade moral, integridade de convicções no mundo corrompido, ou nós abrimos mão da nossa herança para nos corromper nesse mundo. A igreja de Tiatira era a igreja à semelhança de Esaú, que teve o prato de lentilha à sua disposição, voltando cansado da guerra, ele trocou por um prato de lentilha a sua primogenitura. E isto é o que muitos têm feito no mundo de hoje. Por pouca coisa, ele troca a sua promessa eterna. Jesus disse também: lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barro. Quando é que vai se dar essa promessa? Depois da morte e ressurreição, nós teremos um período de juízo. Nesse período de juízo vai se formar as 10 nações que entregarão o seu poder à besta, e junto com o falso profeta, eles vão governar nesse período final, chamado 70ª semana de Daniel, e vai se cumprir a visão que Deus deu a Nabucodonosor, quando ele fez aquela estátua, e quando ele sonhou com uma estátua, e veio uma pedra do céu, e bateu, e desmontou a estátua de Nabucodonosor, representando os 4 reinos da terra: o reino da Babilônia,
Medo-Persa, Grécia e Roma, inclusive Roma rediviva no final dos tempos. Então Jesus, ele diz ao seu povo: vocês permaneçam firmes, guardem a obra, porque ao final vocês vão reger as nações. Num tempo como hoje, que nós vivemos, num tempo em que muitos cristãos estão preocupados com o poder político, estão preocupados em fazer um presidente da República cristão, estão preocupados em fundar partidos políticos como extensão da igreja. Esta igreja denominacional é chamada, essa igreja institucional é chamada ao arrependimento. Por quê? Porque se ela não abrir mão dessa autoridade terrena, ela vai perder a posição de autoridade celestial. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã eu considero uma das mais extraordinárias promessas do Apocalipse. E aí eu faço uma pergunta para você, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou colocar um fato. Na década de 60, o homem pisou na Lua, fez um foguete, foi até a Lua, pisou na Lua e voltou à Terra. Hoje o homem tem satélites no entorno da Terra e já mandou naves que passaram o último planeta do sistema solar e seguiram em frente. Há uma proposta de fazer uma nave tripulável para chegar em Marte. Agora vem a minha pergunta. O homem tem autorização de Deus de explorar o espaço sideral? De novo, existe autorização de Deus para o homem explorar o espaço sideral? A resposta é não. Murilo, seja bem-vindo. Por que a resposta é não? A pergunta, Murilo, que eu fiz foi esta: será que o homem tem autorização de Deus para explorar o espaço sideral, para mandar nave espacial na Lua, em Marte e para os demais planetas do sistema solar? A resposta é não. Aí você vem e me pergunta: César, como que você pode declarar, se o homem foi até a Lua, ele não tem autoridade para ir até a Lua? Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos homens. Rodrigo, seja bem-vindo. A Dora também, seja bem-vinda. A terra foi dada ao ser humano. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o que nós encontramos ali? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele. Olha onde está o domínio do homem dado por Deus. Domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre os répteis que rastejam na terra. Entenda, o homem não tem autorização para ir ao espaço sideral. Aí você vem e me diz: César, o que você está falando? O homem foi até a Lua. Como que você diz que ele não tem autorização de ir à Lua? Deixe-me dizer uma coisa. Isso é muito sério. Uma coisa é você poder fazer. A outra coisa é você abrir mão de fazer. Entenda. A igreja, ela é uma entidade de natureza espiritual. Jesus, quando ele foi preso, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os anjos viriam me livrar desta hora. Mas o meu reino não é desse mundo. Ele abriu mão de derrubar o Império Romano. Ele era o rei de Israel. Ele abriu mão de assumir o reinado em Israel e dar um basta à opressão romana. Por que ele abriu mão? Porque em Hebreus, no capítulo 1, está escrito que Deus colocou Jesus, Deus o Pai, colocou Jesus assentado à direita do Pai,
até que ele, o Pai, colocasse todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Você sabe qual é o último inimigo que vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus? O último inimigo é a morte. 1 aos Coríntios capítulo 15. A morte é o último inimigo a ser vencido. Até aquele momento, o Pai está na regência. É por isso que a hora do arrebatamento, só o Pai sabe dessa hora e nem o Filho. Por quê? Porque é o Pai que vai colocar os inimigos de Jesus debaixo dos pés de Jesus e a igreja vai estar reinando. Agora ela tem que abrir mão de certas coisas. O homem não pode ir ao espaço sideral. Deixe-me dar um outro exemplo na terra que o homem não pode fazer. Se você ler o livro de Deuteronômio, entre as proibições sexuais, está dito que o homem não pode praticar sexo, veja bem isso, o homem não pode praticar sexo com animal. É considerado abominação diante de Deus. No entanto, se ouve muitas histórias em fazendas de homens que praticam sexo com animais, vaca, outros tipos de animais, sei lá, mas principalmente a vaca, a égua. Por quê? Porque eles dizem, não tem mulher aqui, então ele pratica com a vaca e com a égua. Agora vem, Deus proíbe a prática do sexo com o animal, mas o homem tem a capacidade de fazer o sexo com o animal. Deus deu a terra ao homem, não deu o espaço sideral. Mas o homem vai ao espaço sideral sem autorização de Deus, porque ele consegue fazer isso. Quer dizer, o homem tem capacidade de realizar coisas contrárias à vontade de Deus. Agora, note uma coisa. Quando chegamos na promessa da igreja de Tiatira, a igreja que cruzou o período das trevas, da Idade Média, a igreja que se entronizou, a igreja que se tornou Estado, nesse período ele vem aos fiéis da terra e diz, se vocês guardarem até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Eu creio que quando chegar a Nova Jerusalém, ela é uma cidade, deixe-me dizer uma coisa para vocês. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, ela é uma cidade cúbica, ok? Ela é um cubo de 3.000 estádio por 3.000 estádio por 3.000 estádio. É um cubo. Essa cidade, ela tem portas de pérolas, ok? Portas de pérolas, 12 portas de pérolas. E tem outras coisas na cidade, mas vamos ficar com as portas de pérolas. Quando você vê aqui ao vencedor guardar até o fim as minhas obras, lembra, Jesus está à direita do Pai intercedendo pela igreja. Por que que Jesus está intercedendo? Imagina você que tem uma porta que é pérola. Uma pérola. Esta pérola aqui, do que ela é formada? Quando você pensa em pérola, que tipo de material forma uma pérola? Agora eu vou chamar a você à memória. Eu não sei se você lembra as Olimpíadas na China, se eu não me engano. Nas Olimpíadas da China e outras semelhantes àquelas, existe a festa inaugural. Você se lembra da festa inaugural? Lembra que entraram milhares de dançarinos? E os dançarinos se movimentavam no estádio. E à medida que eles iam se movimentando, eles iam formando figuras. E as figuras eram geometricamente formadas. Quando você pensa na Jerusalém, a Nova Jerusalém, você pensa uma cidade como uma cidade terrena, com prédios, com casas. Mas se você ler a carta aos Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 6, ou no capítulo 4, diz, casa somos nós, e Cristo é Senhor
sobre a casa e a casa somos nós. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Significa que quando você enxergar a pedra, a porta de pérola, é um amontoado de evangelistas que se reuniram em um mesmo lugar. Porque a bênção do evangelista equipara a pérola. Então entenda, a Nova Jerusalém é uma cidade que é formada por figuras vivas. Ela forma uma figura geométrica quando todo o povo de Deus se reúne naquela cidade. Mas como tem a promessa de que será dado a estrela da manhã, o que vai acontecer conosco na eternidade quando estivermos na Nova Jerusalém? Nós vamos ter missões que nos vão levar aos planetas, às estrelas mais distantes. Não sei como nós vamos viajar nessas estrelas. Nós estaremos governando não só o planeta Terra, mas como todo o universo de Deus. Você vai falar, mas César, como assim? Jesus disse, no pouco fosse fiel, o pouco é o planeta Terra, eu darei o muito. No pouco fosse fiel, será colocado no muito. O que é o muito? O muito é o universo. Então quando ele diz aqui, eu te darei a estrela da manhã, entenda, ele diz, permaneça fiel na sua obra, permaneça fiel no seu amor, permaneça fiel na sua fé, permaneça fiel na sua perseverança, porque a promessa para nós é uma promessa extraordinária. Então, quando nós olhamos a igreja de Tiatira, e aí a terra é um ambiente de prova, e observa, à medida em que nós lemos na igreja de Tiatira, que a promessa é dada àqueles que vão governar, que a promessa será dada para reinar sobre as nações, e isso vai se dar no período da 70ª semana de Daniel. O que o Senhor está dizendo para nós hoje? Se nós não tivermos a visão profética daquilo que nos está reservado, para nós tomarmos decisões hoje, decisões que são vitais para a nossa saúde espiritual, nós vamos perder o rumo. O Senhor chega à sua igreja e diz, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Mas ele diz também, as tuas obras últimas serão maiores do que as primeiras. Nós começamos a dizer o que Jesus disse para nós no início. Ele disse, vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Esta obra é por causa da presença do Espírito Santo. Só que o Senhor vem e diz, eu tenho algo contra vocês. Ele tem algo contra nós, a sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo, e o que ele pode ter contra a noiva de Cristo? É quando a noiva de Cristo se deixa prostituir e se deixa seduzir pelos ídolos. Aí vem o Senhor e chama esta igreja ao arrependimento. Mas uma parte dessa igreja não vai se arrepender. Ela ganhou gosto pela sua prostituição. É o que está escrito na carta à igreja de Tiatira. Ela ganhou gosto. E ela vai permanecer até o fim. Quando nós chegarmos no estudo da 70ª semana de Daniel, nós estaremos demonstrando que na 70ª semana, no período depois do arrebatamento, haverá 2 blocos de juízos. O primeiro bloco de juízos vai cair sobre a igreja ímpia, o segundo bloco de juízos vai cair sobre as nações. Entre a igreja ímpia e as nações, quando o bloco de juízos cair, ou terminar de cair sobre a igreja ímpia, ele começa a cair sobre as nações e depois ele finaliza caindo sobre as nações. Talvez você nunca tenha talvez você nunca tenha ouvido falar que na 70ª semana de Daniel há um bloco de juízo sobre a igreja iníqua. Por que haverá esse bloco de juízo? Deixe-me colocar uma coisa para vocês, presta bem atenção. Quando nós olhamos para o que o inimigo quer, o diabo, Satanás,
o que ele pretende, a primeira coisa que ele pretende é ser igual a Deus. Esse é o objetivo maior de Satanás, ser igual a Deus. Por ser igual a Deus, ele quer ter poder. E esse poder, ele quer poder na esfera religiosa, e ele quer ter poder na esfera política. Como que ele tem poder na esfera religiosa hoje? Jesus disse: o joio vai entrar no meio do trigo e vai ficar desse jeito até a consumação dos séculos. E Paulo diz que dentro da igreja, Satanás se transfigura em anjo de luz e faz dos seus ministros da justiça. Então, eles estão no meio da igreja, poder religioso, mas eles também estão na política, poder político. Quando chegar os últimos tempos, a Bíblia diz que vai aparecer a besta, poder político, e o falso profeta, poder religioso. O falso profeta, ele vai conduzir a adoração à besta. O poder político vai obrigar a humanidade a adorar a besta no seu poder religioso. Só que o que as pessoas esquecem é isto: Satanás, ele não quer o nome de Deus. Ele vai derrubar, ele vai levantar contra tudo que tem o nome de Deus, inclusive a igreja ímpia. Lembra? Apocalipse capítulo 13. Aquela besta que vem da terra, ela fala como dragão e tem a aparência do cordeiro. Essa igreja terá que ser destruída também pelo anticristo, pela besta. Então, no final dos tempos, haverá um juízo. Agora, eu quero te explicar uma coisa. Nós estamos falando da idade das trevas, do período da Idade Média, e esse período perdurou 1000 anos. Eu não vou citar o nome da igreja, mas quem conhece a história sabe de que igreja eu estou falando. A igreja desse período, ela fez as cruzadas, matando os bárbaros, porque ela entendia que quem não se converte pela força do evangelho tem que se converter pela força das armas. Então ela montou um exército, e esse exército causou uma ruptura entre o mundo ocidental e o mundo oriental, que perdura até hoje. Segundo, esta mesma igreja, que antes do ano 523, esta igreja que era perseguida se tornou perseguidora com as inquisições. E os verdadeiros filhos de Deus, muitos deles foram mortos na Inquisição. Agora, o que eu quero que você observe é uma coisa só. Você conhece um pouco de história. Foram 1000 anos. Depois acabou a Idade Média. Depois veio o renascentismo, o iluminismo, essas coisas todas, e chegou na nossa era. Esta igreja que fez o que fez, ela não foi julgada por Deus. Ela permanece na sua posição, ela permanece no seu poder, ela permanece na sua glória, ela permanece na sua autoridade e está aumentando. Aí você vem e fala: César, se o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, ele diz que o juízo começa na casa de Deus, por que essa igreja não foi julgada por todas as atrocidades que ela cometeu no período da Idade Média? Simples. Toda igreja, entenda, isso é um princípio do reino de Deus. Toda igreja que nasce, que se torna uma instituição, mesmo se tornando uma denominação. Qual é a diferença de uma igreja instituição para uma igreja denominação? Uma igreja instituição é aquela que é formada por um homem, e este homem tem autonomia sobre todas as igrejas que congregam debaixo da sua autoridade. Geralmente, igreja neopentecostal
é uma igreja institucional, não é uma igreja denominacional. O que é uma igreja denominacional? E aí temos a igreja batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus. O que é uma igreja denominacional? É uma igreja que formou um concílio de notáveis, eles definiram um corpo de doutrina, e a igreja se reúne debaixo daquele corpo de doutrina. O que significa isso? Um pastor da igreja batista, um pastor da igreja Assembleia de Deus, um pastor da igreja metodista, um pastor da igreja presbiteriana, ele pode pregar um meio evangelho, um falso evangelho, ou nenhum evangelho, mas ele está dentro de uma igreja que tem a doutrina do evangelho, só não é completa porque ela se divide em várias igrejas. A soma de todas as doutrinas poderíamos dizer que é a doutrina da palavra de Deus. Paulo diz, eu prego todo o evangelho. Então, Paulo conseguiu enxergar toda a doutrina de Deus. As igrejas se dividem em denominações e umas deixam uma parte da doutrina de lado e incorporam outras. Ok, a soma de todas as denominações é toda a doutrina de Deus. Agora, note uma coisa. Todas as igrejas, as denominacionais, as institucionais, todas elas vão permanecer até o dia do arrebatamento da igreja. E quando o arrebatamento acontecer, a verdadeira igreja vai subir. E a igreja institucional vai ficar. E vai se deparar com a grande tribulação. E aí sim, aquela igreja da Idade Média será julgada. E o peso do juízo cairá por ela no final da primeira metade da semana de Daniel. Quando terminar a primeira metade da semana de Daniel, não haverá mais nem igreja iníqua na terra. O diabo não vai nem deixar isto mais permanecer como está. Por isso que quando nós lemos, e é importante que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4, para você entender o que Deus está dizendo. Quando ele diz no capítulo 2, no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Deixe-me dizer uma coisa. Nasce uma igreja, ok? Quando ela nasce igualzinha à igreja de Éfeso. Ela nasce dentro do primeiro amor. Ela nasce debaixo da doutrina da palavra de Deus. Ponto. Quando essa igreja se desvia, tem que nascer outra igreja. Porque dificilmente a igreja volta atrás ao seu ponto de partida, como foi exigida a igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor. Então, a maior parte das igrejas, elas não voltam ao primeiro amor. Elas continuam, deixe-me colocar da seguinte forma. Eu tive um sonho, há uns mais de 20 anos atrás, e nesse sonho era um ônibus. E quando eu olhei para o ônibus, todas as pessoas que estavam no ônibus estavam vestidas de branco. Então era um ônibus que conduzia à igreja do Senhor. E esse ônibus ia andando e havia um paredão na frente do ônibus. E o ônibus foi em direção àquele paredão. Era perceptível, o paredão estava lá. Se o ônibus continuasse naquela velocidade, ele ia bater naquela parede. O ônibus estava em direção àquela parede. E aí eu tentava avisar aquele ônibus que tinha parede ali, mas não, o ônibus continuou a sua jornada até bater contra aquela parede. Quando bateu naquela parede, eu vi as pessoas todas machucadas, muitas delas sangravam, o sangue escorria naquelas roupas brancas, mas o motorista do ônibus caiu a máscara dele e era uma figura asquerosa. E aí eu entendi, cego conduzindo cegos. Quando nós olhamos para a igreja, e você vai dizer, César, então uma igreja pode ter um cego conduzindo todo mundo e está todo mundo cego? Não.
A metade pode estar cega e a outra metade pode estar dormindo. Aí você vem e fala, César, como que a outra metade vai estar dormindo? Efésios capítulo 5, desperta você que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Portanto, existe uma condição que a igreja dorme. Aí você vem e pergunta, César, como é que uma igreja pode estar dormindo? O que faz uma igreja dormir? Quem faz a igreja dormir é o próprio Deus. Você vai falar, mas como que Deus faz uma igreja dormir? Isaías capítulo 29 diz assim, eu enviarei um espírito de profundo sono sobre o meu povo. Aí você fala, César, por que Deus está dizendo que Ele está enviando um espírito de profundo sono no povo de Deus? Na sequência, no capítulo de Isaías 29, ele diz, porque porque os profetas, não é profetas que ele usa a palavra lá? Deixe-me ver, para falar com exatidão para vocês. Isaías capítulo 29. O Senhor disse, versículo 13. Primeiro, o versículo 9. Porque o Senhor derramou sobre vós, olha só, Deus derrama sobre o povo dele, um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Entenda, Efésios capítulo 5, desperta você que dorme. Isso significa que o povo de Deus está numa igreja dormindo, porque Deus colocou o povo para dormir. Por quê? A resposta está no verso 13. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Quando a liderança da igreja ensina mandamento de homem aprendido maquinalmente, a igreja dorme. Quando a igreja dorme, somente uma parte da igreja é despertada. É por isso que, quando o Senhor diz à igreja de Tiatira que tem uma parte dela que não quer deixar a sua prostituição, significa que a igreja se acomoda ao seu sono. E nós temos que entender mais um detalhe. A última igreja do Apocalipse é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela dormiu de tal maneira que ela colocou o Cristo para o lado de fora. Ele está à porta querendo entrar de volta para a sua igreja. Então perceba a seriedade dos últimos tempos. Então quando o Senhor diz que Ele vai fazer essas coisas, quando Ele vai emitir esse tipo de juízo, o que aconteceu quando você olha para trás, você olha para a idade das trevas, você olha para a Idade Média, e o que você lê daquele período na história? Você lê as cruzadas, você lê as inquisições, e aí você diz, cadê o amor? Você diz, cadê o povo de Deus? Cadê a imagem de Cristo? Olha o que Jesus disse na igreja de Tiatira para esse período da história. Todas as igrejas conhecerão que Jesus é quem sonda a mente e o coração. Você vai dizer, César, que história é essa? Como que sonda a mente e o coração? Deixe-me dizer uma coisa, e isto é um segredo espiritual de importância vital para quem quer aprender a andar com Deus. Qual é o segredo? Lembra que Deus mandou o profeta Samuel escolher para ele um rei, e ele foi na casa de Davi. Havia 7 filhos de Jessé. Ele achou que o primeiro era o escolhido, mas Deus disse que não. Aí Deus disse, Deus não olha a aparência,
Deus vê o coração. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus olha o coração. Aqui ele está dizendo, ele sonda a mente e ele sonda o coração. Agora eu pergunto para você, o que acontece quando Jesus sonda a mente e o coração de alguém? De novo, Jesus diz, eu sondo a mente e eu sondo o coração. O que acontece quando Jesus sonda a mente e o coração de alguém? Estudar a Bíblia é comparar uma verdade com outra verdade. 1 aos Coríntios capítulo 2, o Espírito ensina comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Vamos comparar de novo. Deus disse a Samuel, Samuel, não escolha pela aparência, eu olho o coração. Quando Deus sonda a mente e o coração de alguém, na sequência, todo mundo em volta dele descobre quem ele é. De novo, quando Deus sonda a mente e o coração de alguém, todo mundo depois à sua volta sabe quem esse indivíduo é. É por isso que certos indivíduos caem. E aquilo que ele escondia por anos a fio, vem à tona. Por quê? Ele é aquele que sonda a mente e o coração. O que ele fez? Ele sondou a igreja de Tiatira. E o que se manifestou na igreja de Tiatira? Um espírito bélico. Eles montaram um exército, eles fizeram a cruzada, eles fizeram a inquisição. O que é isso? Quem é? A Bíblia diz, 1 aos Coríntios capítulo 2, ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quando nós lemos aquele período da história, nós dizemos assim, este período da história não corresponde à história do povo de Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu tenho dito nesses estudos que quando nós olhamos para as 7 cartas do Apocalipse, as sete cartas, ela representa as igrejas cruzando os séculos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas. Nós temos aqui o Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, que são as 7 cartas das igrejas. E nós temos Mateus capítulo 13, que tem 7 parábolas. Cada parábola está de acordo com uma carta da igreja. A 4ª parábola é a igreja de... A 3ª parábola, deixe-me ver aqui. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 2. 1, 2, 3, 4. A 4ª igreja, a igreja de Tiatira, corresponde à parábola do fermento. Outra parábola disse, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, o escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, Mateus capítulo 13, versículo 33. Vamos entender o mistério de Deus. Qual era a parábola da 3ª igreja? A parábola da 3ª igreja era um grão de mostarda que se tornou uma grande árvore. Entenda a dinâmica das parábolas. Quando a igreja, a 2ª parábola, era a parábola do joio e da semente. A 1ª parábola era a semente sendo lançada. Então, olha a estrutura. Até o ano 100, a semente foi lançada e o evangelho foi propagado. Do ano 100 até o ano 323, a igreja foi perseguida. O joio foi plantado no meio do trigo.
Quando vai o ano 323 até o ano 538, a igreja cresce e se torna poderosa. Ela é reconhecida pelo Estado. A igreja no Império Romano, sob Constantino e depois sob Teófilo, se eu não me engano, o imperador, ela se tornou uma igreja oficial. A igreja cresceu. O que vai acontecer na Idade das Trevas, na Idade Média? O fermento é colocado nesse grande bolo que é a igreja, e a igreja fermenta. A igreja fermenta. Deixe-me mostrar uma coisa aqui para vocês, que eu fiquei absolutamente impressionado. Eu estou aqui com a carta de alguma coisa sobre o Espírito Santo do Padre Vieira. Olha o que o Padre Vieira escreve a respeito do Brasil. Para vocês terem uma noção do que é o fermento, do que significa o fermento no meio da massa. Deixe-me voltar aqui. Vocês vão ver, e talvez muitos de vocês ele escreve assim: nas das Índias, muitos são capazes de conservarem a fé sem assistência dos pregadores, lá na Índia. Mas no Brasil, não há ninguém que tenha essa capacidade. Essa é uma das maiores dificuldades de conversão no Brasil. Há-se de estar ensinando o que já está aprendido, e há de estar sempre plantando o que já está nascido, sob a pena de perder o trabalho e o fruto. Padre Vieira escreveu isso aqui. Ele disse: olha, no Brasil, você prega o evangelho, entra de um lado e sai do outro. Se você pregar o evangelho para o indivíduo, enquanto você estiver ensinando, ele vive como cristão. Mas depois que você para de ensinar, ele esquece o que aprendeu. E aí ele continua dizendo o seguinte: outros gentios são incrédulos até crer. Os Brasis, ainda depois de crer, são incrédulos. Em outros gentios, a incredulidade é a incredulidade e a fé é a fé. Nos Brasis, a mesma fé ou é fé ou parece incredulidade. São os Brasis como o pai daquele lunático do Evangelho. Creio, Senhor, ajuda-me na minha iniquidade, ele continua dizendo. E ele diz assim: no tempo que cria, e não cria esse homem, porque era tão imperfeita a fé com que cria, que uma parte parecia fé, e depois ela se transformava em incredulidade. Aí Padre Vieira diz: com a mesma facilidade com que aprendem, desaprendem, e com a mesma facilidade com que creem, descreem. Aí ele conta uma história aqui, não sei se é verdadeira, se é uma parábola. Ele diz que cada apóstolo ficou com uma nação. Tomé ficou com o Brasil para pagar penitência. Tomé chegou no Brasil e pregou antes dos portugueses chegarem. E todo mundo se converteu. E aí ele foi embora, porque achou que estava todo mundo convertido. Quando ele voltou, estava todo mundo perdido. O que é a lei do Gerson? Levar a vantagem. Ou seja, nós estamos falando do fermento no meio da massa. O que é o fermento no meio da massa? Ela faz crescer, mas na Bíblia fermento nunca é bom. Quando Paulo fala da Páscoa do Senhor, em Coríntios, ele fala que nós devemos participar da Páscoa do Senhor, mas ele dá com pão asmo. Pão asmo é pão sem fermento, portanto é pão, é sem malícia, sem maldade.
Isso significa que o fermento levedando a massa é igualzinho se fala no Brasil. O brasileiro, muitos brasileiros são católicos, são cristãos, por dizer, mas não assumem, ou não é a sua verdadeira fé. Quando o IBGE passa contando os cristãos, ele diz: eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, eu sou. Mas eu não sou, e aí diz: eu não sou praticante. Observa que a igreja de Tiatira é uma igreja que representa uma faceta da igreja de Laodiceia, que não é frio e não é frio nem quente, é morno. E quando alguma coisa é morna, o Senhor vai vomitar da boca. Ele não quer aquilo para o seu povo. Então, o fermento representa a igreja de Tiatira. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Agora, nós estamos falando da igreja de Tiatira, a quarta igreja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a igreja que está no meio, a igreja que teve o maior período da história. Agora vamos entender aqui, por que Paulo diz: lance fora o velho fermento? Deixe-me explicar uma coisa para você. Eu tenho colocado em pequenos vídeos, falando sobre o homem natural e o homem espiritual, eu tenho colocado de que todo mundo nasce como homem natural, por óbvio. Mas quem aceita Jesus se torna homem espiritual, porque ele tem o Espírito Santo. Só que, a partir do momento que ele tem o Espírito Santo, ele começa a discernir as coisas. Deixe-me contar da minha experiência para você entender o que eu estou falando. Eu me converti aos 18 anos. Antes dos 18 anos, eu me tornei um leitor voraz. Aqui atrás desse quadro tem uma estante cheia de livros. Eu doei, na outra casa que eu morava, eu doei em torno de 5.000 livros. 3.000 devia ser evangélicos. Nós viemos de Dourados para Londrina, então nos desfizemos, minha esposa e eu, da nossa biblioteca. Doei a minha biblioteca para o seminário teológico ali em Cuiabá. Ok, mas antes da minha conversão, eu não lia livros teológicos, eu lia romances. E todos os livros do meu padrinho, todos os livros do meu pai, eu li todos. E eu tornei um devorador de livros. Agora, entre os livros que eu li Magia Mental, Poder do Pensamento Positivo, Hipnotismo, Raja Yoga e Yoga. Esse conjunto de conhecimentos eu li antes da minha conversão. Aos 18 anos eu me converti. Aos 19 anos, entre os 18 e os 19, eu entrei no meu quarto, eu não me converti porque alguém pregou o evangelho para mim, eu entrei no meu quarto, eu tinha recebido a Bíblia dos Gideões, e aí na Bíblia dos Gideões tinha a decisão para receber Jesus como Salvador. Eu disse que um dia eu só tomaria a decisão de receber Jesus no dia que eu entendesse isso. E aí eu comprei um livro de Tim LaHaye, este livro aqui, comprei quando eu morei nos Estados Unidos, Como Estudar a Bíblia por Você Mesmo. Abri o livro de Tim LaHaye e ele dizia: se você não tem certeza da salvação, leia a primeira epístola de João. Eu li a primeira epístola de João e me converti. Só que eu não sabia que eu tinha me convertido. Passou um ano, eu não voltei a estudar a Bíblia. E aí eu passei por uma situação muito difícil. E aí eu pensei comigo: Deus me deu uma condição de usar os conhecimentos que eu aprendi para ajudar as pessoas. Mas quais eram os conhecimentos que eu tinha aprendido?
magia mental, poder do pensamento positivo, Raja Yoga, hipnotismo. E aí eu cheguei naquela situação e falei, com esse conjunto de conhecimentos eu vou resolver essa questão. Quando o meu pai se encontrou comigo naquela situação, eu tive que passar por um tratamento de sonoterapia, dormi por 30 dias mediante medicamento. A minha mente voltou ao normal. E aí eu lembrei de uma palavra que eu tinha recebido aos 9 anos de idade por uma freira. E a palavra era, se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se você ler a Bíblia não tem erro, o erro está em você. E aí eu tomei o propósito de sair, e essa situação aconteceu em Niterói, de voltar para a minha cidade de Dourados, fazer o curso de administração de empresa. E naqueles 3 anos que faltava para eu completar o curso, eu haveria de estudar a Bíblia em todo o meu tempo de folga. Agora entenda uma coisa. Paulo diz, lance fora o fermento velho. Quando nós, desde o ventre da nossa mãe até o dia de hoje, nós somos ensinados por nós mesmos, pelos professores, pela mãe, pelo pai, pelas nossas tradições, tudo isso fica gravado e somos formados no homem velho até os 5 anos de idade. Você sabe por quê? Você faz coisas e repete elas e não consegue se livrar desse ciclo que volta sempre no mesmo ponto? São as coisas que foi injetado em você, que a gente chama do falso eu, do velho homem, da carne, entre os 0 e 5 anos de idade. Quando você não consegue discernir isto, vai cair no que Jesus disse, ao homem foi dado o vinho novo, mas tendo bebido o vinho velho, ele não deixa o vinho velho porque ele considera o velho melhor do que o novo. É por isso que muitos que vêm para a obra de Deus, quando eles passam por uma aflição como eu passei, ao invés de procurar na Bíblia a solução, eles voltam para o mundo, ou voltam para a psicologia, para a psiquiatria, ou voltam para conselheiros, ou voltam para qualquer lugar, menos aprofundar na palavra de Deus para entender o que se passa. E aí Paulo vem e diz, olha, lança fora o fermento velho, porque você já é sem fermento. O que é ser sem fermento? Nós somos nova criatura, as coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa identidade. Só que quando nós temos que tomar uma decisão, nós não tomamos a decisão baseado na nossa identidade. Nós tomamos a decisão baseado no nosso velho homem. É por isso que os nossos erros vão se repetindo. Por quê? Porque nós não temos a capacidade ou discernimento e a operação da palavra de Deus dentro de nós para desmontar o velho homem. Paulo diz, Cristo já foi imolado, celebremos a festa com asmo de sinceridade e de verdade. Eu falei que eu me converti em 1979, 18 anos de idade. Aos 36 anos de idade, aos 35 anos de idade, eu era secretário municipal de uma grande cidade de Mato Grosso do Sul, Dourados. Eu era secretário municipal de planejamento. Faltava 3 meses para terminar aquela gestão. Eu estava sentado na minha mesa e perguntei a Deus, Senhor, falta 3 meses para terminar a gestão e eu vou perder o cargo de secretário municipal. O que será do meu futuro? Eu abri a Bíblia ao acaso e a palavra que saiu estava em Isaías, que dizia, eu farei de você um trilho novo, com ele você trilhará os montes. Eu disse, Deus, eu acho que eu não tenho condição de ser um trilho novo. Eu já nasci de novo. Eu nasci aos 18 anos, eu estava com 36 anos. Eu já nasci de novo. Dos 18 anos aos 36 anos, eu tinha sido curado de todos os meus traumas. Eu não lembrava de nenhum trauma da minha infância que eu não tivesse passado por um processo de cura. Eu estava no auge da minha composição pública ali, como secretário de planejamento. Eu tinha
2 anos depois da minha conversão, eu adquiri a paz que excede todo entendimento, e eu nunca mais perdi essa paz. Eu estava numa perfeita paz de espírito, e Deus vem e me diz assim: eu farei de você um trilho novo. Eu disse: Senhor, eu não acho como, por onde? Mas se a tua palavra diz que o Senhor pode fazer de mim um trilho novo, quem sou eu para duvidar? Passou outubro, novembro, dezembro, terminou a gestão. Eu perdi o cargo de secretário. Fui trabalhar de consultor empresarial. Janeiro, fevereiro do ano seguinte, eu estava andando na rua e me veio uma pergunta na mente: aonde você esteve sentado nos últimos 3 anos? E eu disse: eu estive sentado naquela mesa, naquela sala, naquela cadeira. É a sala do secretário de planejamento. Me veio a segunda pergunta: quem sentou antes de você naquela sala? Eu não sabia. A única coisa que eu sabia era: aquela era a sala do secretário de planejamento. Se eu fosse na procuradoria do município, pegasse todas as portarias, desde a minha época até a fundação do município, eu encontraria o nome de todos os secretários de planejamento da prefeitura, porque aquela sala era a sala do secretário de planejamento. Mas aí eu me lembrei: o meu pai, em 1967, ele sentou naquela cadeira. Eu estava no ano de 1997, 67, 77, 87, 97. 30 anos depois que meu pai sentou naquela cadeira. Aí me veio a terceira pergunta. Eu não queria ouvir a terceira pergunta, mas a pergunta veio: você quer ser a imagem e semelhança do teu pai, ou a minha imagem conforme a minha semelhança? Eu olhei para trás, e tudo que eu tinha construído na minha vida até os 36 anos de idade tinha sido baseado na imagem que eu tinha do meu pai. Quando eu tinha que tomar uma decisão, eu dizia: se o meu pai estivesse no meu lugar, o que ele faria? E eu tomava a decisão. Só que quando a gente toma uma decisão desta maneira, a gente sabe tomar a decisão, mas não sabe sustentar a decisão, porque não temos as mesmas experiências de vida do outro. E aí eu disse: Deus, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser a tua imagem conforme a tua semelhança. Isso foi 1997. 2002. Passaram-se 5 anos. Eu só fui entender o que Deus fez naquele dia comigo a partir do ano 2002. Hoje, eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou o meu pai. Eu sou filho de Deus, a imagem de Deus. Mas na formação, eu não sei quem eu sou. O que eu sei é aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para mim. O que é que Deus preparou para mim? Eu não sei, porque é aquilo que eu não vi ainda. Mas eu sei que não é aquilo que eu vi, não é o meu pai, é outra pessoa. É aquilo que o Espírito de Deus está me formando à medida que eu vou andando com Deus. Isso significa lançar fora o fermento. É ganhar esse nível de consciência em que você percebe que a tua vida, que a sua vida, ela é toda estruturada no velho homem, que o modo de você responder às contingências da vida é tudo em conformidade com o velho homem. Quando você pega a palavra de Deus, você na verdade santifica o velho homem, você reforça o velho homem, você reforma o velho homem. Por quê? Porque quem bebeu do vinho velho não quer logo novo. Mas quando a gente chega no discernimento do novo, não se deseja mais o velho. Essa foi a mensagem para a igreja de Tiatira. Uma mensagem de guardar o que tem, porque Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo, capaz de sondar a mente e o coração. Por isso a nossa oração tem que ser: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando Ele nos mostra qual é o caminho mau,
como é o comportamento do homem velho, então a gente tem como desfazer desse homem velho para decididamente assumir e se revestir do novo homem auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse momento da igreja de Tiatira, e depois, amanhã, às 20 horas em ponto, nós vamos continuar a partir desse ponto, mostrando os fatos históricos desse período da igreja de Tiatira, para que a gente consiga entender o que aconteceu com a igreja que se fermentou e qual foi o reflexo dessa fermentação da igreja com as igrejas cruzando os séculos. Foi muito bom ter você aqui, Miki, Murilo, Rodrigo, Dora. Que vocês possam estar comigo amanhã às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. E se você ainda não é meu seguidor aqui no Instagram, ali no YouTube, venha me seguir. Torne essa conta significativa para que mais irmãos e irmãs possam vir e conhecer o Evangelho como está sendo apresentado. E eu também convido a você a me ajudar a despertar o povo de Deus nessa última hora. Pega esse aviãozinho, marque seus amigos, mande esse vídeo para eles. Vamos junto despertar o povo de Deus para que Cristo possa esclarecê-lo. Foi muito bom ter você aqui, que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado. E se você está me acompanhando, deixe nos comentários, #estou com Cristo. #estou com Cristo. Espero você amanhã às 20 horas em ponto.